A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida. Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Eis que chega a hora. E é agora que vós sereis dispersos cada um para sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Com um beijo traz o Filho do Homem. Que farei então de Jesus, que é chamado o Cristo? Crucificai-o! Crucificai-o! Por piedade, poupe meu filho! Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso.
Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eis a tua mãe. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado. Mulher, por que choras? Maria. Rabboni. Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Você pode cantar comigo esse trecho? Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu e você nunca saberemos o preço que foi pago naquela cruz. E é por isso que você está aqui. É por isso que eu estou aqui. E esse hino nós estaremos cantando. Eu convido você para cantarmos. E que ele, essa noite, seja a sua oração de gratidão por tudo que foi pago ali, naquela cruz. Amém? Você veio para adorá-lo. Você veio para prostrar-se ao único Deus, diga, de toda a honra, ao único Deus digno da sua vida. Agradecer pelo bem que tens feito a mim, e bem demonstrar quanto amor tu tens, ó Deus, por mim. Ai, goze, pode expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço a ti.
Paz seja convosco. Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Tendes aqui algo que comer? São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Assim está escrito. E assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós.
de como ele voltou dos mortos, ressuscitado como havia sido predito por todos os profetas. Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Que coisas? As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não viram. Honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Pai nosso, graças damos por tuas muitas bênçãos. Amém. Amém. Porventura não ardia em nós nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Devemos voltar a Jerusalém agora mesmo.
rei essa noite, com a sua vida, com a sua voz. Pode declarar isso juntos? Volte Deus. Aleluia! Para sempre Ele reinará, e para todo sempre. Nós podemos viver isso, porque assim como foi dito em cada uma das mensagens, seja de vídeo, seja na mensagem cantada, a maneira mais simples de dizer tudo isso é que Deus é Deus. Amém? Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor, e eu quero ser rápido, porque tudo que já vivemos, tudo que já ouvimos, tudo que já sentimos, Deus já falou aos nossos corações desde o início desse culto. A coisa mais linda de cultuar ao Senhor é que quem presta culto somos nós. Mas somos tão abençoados, porque ouvimos Deus falar aos nossos corações, porque é uma via de mão dupla. Viver isso é um privilégio, sentir isso é maravilhoso. E poder saber que Ele vive e reina para sempre, é um presente de Deus, para mim, para você e para todas as gerações, até que Ele venha. Amém? Eu quero pedir para você abrir a palavra em Filipenses 2. Filipenses, capítulo 2, estaremos lendo dos versículos 1 até o versículo 18. E é como se Paulo quisesse dividir em 3 momentos para nos fazer observar passo a passo a maturidade cristã em nós. No primeiro momento, Paulo nos fala através desta carta aos Filipenses sobre o relacionamento com Cristo, a nossa intimidade com Cristo. Você pode perceber nos vídeos, e ele foi cronologicamente pensado e ajustado para esse dia, para que você pudesse entender e perceber todos os passos de Jesus. Desde quando ele orava no jardim do Getsêmani, quando ele ali é surpreendido com um beijo de Judas, ele é entregue para ser açoitado, morto e crucificado, e depois ele é sepultado, e continua o vídeo mostrando que ao 3º dia ele ressuscita e nos traz vida e vida eterna. Hoje pela manhã tivemos uma manhã maravilhosa na presença de Deus, onde podemos falar um pouco da ressurreição, entendendo o que é a ressurreição, o que é a Páscoa nas nossas vidas. Mas hoje podemos assistir aqui algo que às vezes passa despercebido aos nossos corações. Antes de ir para o Pai, antes de ascender ao céu, Jesus ressurreto, começa a falar com os seus discípulos, começa
ele continua ensinando aos seus discípulos. Ele continua mostrando o seu poder, ele continua mostrando para o que ele veio. E queridos, o interessante, por que Deus escolheu o texto de Filipenses, é que esse texto ele é escrito por uma pessoa que não estava ali, mas que viveu exatamente tudo aquilo que os outros discípulos viveram. Paulo escreve essa carta aos Filipenses, e aí eu entendo que cada um de nós podemos viver, se entendermos tudo aquilo que nós vimos e cantamos e lemos na palavra de Deus, nós também podemos viver como Paulo viveu todas essas experiências com Cristo. Se algum de nós que já conhece o Evangelho, que já conhece a palavra de Deus, e que vive na igreja, e que anda nos caminhos do Senhor, ainda não teve uma experiência com Cristo, que hoje possa ser o dia. Mas que isso é um problema. Porque quando temos intimidade com Ele, nós vivemos essa espiritualidade, sentimos a presença dEle, e é por isso que nos alegramos, é por isso que choramos, é por isso que nos emocionamos, é por isso que cada uma das coisas, cada uma das experiências que vivemos com Cristo, são maravilhosas. Filipenses 2:1 diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem uns aos outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Sabe, queridos, esse relacionamento nos faz diferentes no agir, no pensar, ele transforma os nossos valores e ele forja o nosso comportamento. Essa experiência com Cristo muda a nossa história. Muda a nossa história de maneira tal que há mais ou menos 2000 anos, tudo isso que você assistiu nesse vídeo e o que você cantou aqui com o nosso coral aconteceu e até hoje falamos de Cristo. E eu te digo por quê. Porque depois de Jesus, outros líderes religiosos apareceram. E se você for hoje no sepulcro de Buda, você vai encontrar as ossadas dele. Se você for ao sepulcro de Maomé, você vai encontrar as ossadas dele. Mas se você for ao sepulcro de Jesus, você não vai encontrá-lo, porque ele vive e reina para sempre. Essa é a diferença de crer num Deus vivo. Essa é a diferença de seguir a Jesus e aprender com Ele. E se deixar ser forjado por Ele. E se deixar ser transformado por Ele. Somos filhos rebeldes. Somos. E eu vou te mostrar um exemplo disso. Nós nascemos, fomos amamentados e tão bem cuidados pelos nossos pais. Quando chegamos numa parte da nossa infância, às vezes não queremos respeitar os nossos pais, porque achamos que eles são chatos demais e pegam muito no nosso pé. Mas aí chega a adolescência e nós achamos que sabemos mais do que os nossos pais. Sabe por quê? Porque muitas vezes os nossos pais não tiveram estudo e fizeram de tudo para nos colocar na melhor escola. E aí você se sente. E aí você se acha.
E aí quando teu pai chega e fala, filho, não faz isso, quando a tua mãe fala, filha, não faz desse jeito, muitas vezes nós não ouvimos. E aí nós crescemos, arrumamos o nosso esposo, a nossa esposa, e quantas vezes nós olhamos para os nossos pais e falamos para eles, não se metam na nossa vida, porque a família é minha. O que eu quero te dizer, querida, é que somos filhos rebeldes, porque aprendemos tanto com Jesus, mas quantas vezes nós olhamos e falamos, Senhor, eu não vou fazer isso que o Senhor quer, porque eu quero fazer a minha vontade. Eu quero fazer aquilo que está no meu coração. Eu quero fazer aquilo que o mundo faz. Eu quero me alegrar, eu quero viver esse dia como se fosse o último. Viver o dia como se fosse o último, querido, é exatamente viver com Cristo, porque se Ele voltar, é para o céu que você vai. Mas as pessoas estão confundindo. E aí depois, nos versos de 5 a 11, Paulo traz o entendimento de que devemos seguir apenas como modelo os passos de Jesus. E eu quero te convidar a ler Filipenses 2, de 5 a 11. E diz assim a palavra do Senhor: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que se devia apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E trazendo ao conhecimento dos filipenses a humanidade de Jesus, ele mostra o parâmetro a ser seguido. Não há uma outra referência, querido. Porque se era difícil ser como Jesus, ser imagem e semelhança dele, porque ele era Deus e eu não conseguiria nunca me igualar a Deus, ele se rebaixou, ele veio e se tornou um de nós e mostrou como ser referência de homem aqui na terra. Tem um livro de discipulado que nós usamos com os nossos jovens aqui, que a primeira história desse livrinho, desse caderninho de discipulado me encanta. O menino está no jardim olhando para um formigueiro, e aí ele começa a olhar como aquelas formigas trabalham, como elas fazem todas as coisas, e ele fica ali admirando, lá no jardim, lá no gramado da sua casa. Mas um dia ele ouve seu pai falando: olha, nós precisamos matar essa formiga, está acabando com o nosso gramado, com o nosso jardim, eu vou jogar um veneno e vou matar essas formigas. Aquele menino saiu correndo e começou a gritar para aquelas formigas: corram, corram, meu pai vai matar vocês, ele vai jogar veneno, corram, se salvem. E ele viu que as formigas não faziam nada. No outro dia o pai jogou o veneno e todas aquelas formigas morreram, e ele foi para lá e olhou aquelas formigas mortas, e ele disse: se eu pudesse falar a língua delas, elas não teriam morrido. Foi assim que Jesus fez. Era difícil entender a linguagem dos profetas, era difícil entender aquilo que Deus falava através do homem. Então Jesus veio e falou a nossa língua e se tornou um de nós. E ele se humilha duas vezes. Ele se humilha quando ele sai da glória e se faz homem, e ele se humilha enquanto homem, e vai como ovelha muda ao matadouro. Sabe, queridos, Paulo está querendo nos mostrar aqui a humanidade de Jesus e dizer que ele é a única referência que temos. Ele quer dizer que existe um Deus que você deseja adorar, e esse Deus é Jesus. Existe um homem que você deve imitar, e esse homem é Jesus. Existe algum modelo a ser seguido, e esse modelo é Jesus.
E um terceiro momento e último para terminarmos, Paulo traz o entendimento daquele povo, a necessidade de se manterem firmes rumo à salvação, entendendo a soberania de Deus sobre as suas vidas. Em Filipenses 2, a partir do versículo 12 até o versículo 18 diz: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres, regozijem-se comigo. Esse texto mostra que mesmo depois da ressurreição, Cristo continuou ensinando. E usou pessoas como o apóstolo Paulo. E quer usar pessoas como eu e como você. E quer usar a igreja como uma igreja como essa, para continuar aprendendo dele, fazendo a vontade dele e transformando vidas para a glória de Deus. Eu quero te pedir para fechar os seus olhos. Nós estaremos cantando uma canção agora. E eu quero que você, nesse momento, não deixe que nada te atrapalhe. Que apenas o Espírito Santo de Deus possa falar aos seus corações. Deixa Deus falar contigo. Deixa Deus ministrar sobre a tua vida. Pela cruz dou graças, pelo preço pago ali, meu pecado suportou por seu amor, a graça recebi, pelo amor dou graças, pelos cegos em suas mãos, com seus
mas ao terceiro dia, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Eu quero fazer um convite a você nessa noite. Eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei como é que está a tua vida espiritual, eu não sei como é que está a tua vida num todo. Mas Deus sabe. Eu não sei você que nos visita. E eu não sei quantos aqui já tiveram um encontro íntimo, pessoal e maravilhoso com Cristo Jesus. E o convite que eu quero fazer a você nessa noite é um convite simples. Você que esteve aqui pela manhã, ouviu sobre a ressurreição de Cristo, mas a ressurreição ela só pôde acontecer por causa da morte de Cristo. Eu quero te dizer, querido, que como você já ouviu aqui também, a Páscoa ela é uma passagem. E o povo de Deus experimentou isso quando saiu do Egito e ao abrir o Mar Vermelho, ele fez a passagem ali no Mar Vermelho e a partir desse momento ele se tornou livre de Faraó, se tornou livre de tudo aquilo que o aprisionava. Talvez Faraó seja a nossa carne hoje. Talvez o Egito que nos aprisiona seja o nosso pecado hoje. Talvez seja a forma que nós estamos lidando com as coisas de Deus. Talvez seja a forma que nós estamos lidando com o dia a dia na nossa casa, na nossa família. E aí Cristo precisa trabalhar e mexer e mudar muitas coisas. Sabe, queridos, se você está aqui essa noite e deseja sair daqui diferente, e eu não estou fazendo aqui um apelo para a sua conversão, eu estou aqui te fazendo um apelo para intimidade, mais intimidade com aquele que morreu e ressuscitou e vive e reina para sempre, que é Jesus. Eu estarei descendo e eu gostaria de dar um abraço em você. E eu gostaria de orar contigo. Se você está aqui nesse momento e que gostaria de estarmos orando junto para dizer: Senhor, eu quero mudar, eu quero mais de Ti, eu quero mais de Ti, eu quero mais da espiritualidade, eu quero mais de intimidade, eu quero mais de Ti, eu quero viver a Tua presença diariamente, eu quero Te sentir, eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero ter experiências contigo para poder contar e testemunhar do Senhor para as pessoas. Assim como Paulo, que não estava lá junto com seus discípulos, teve a oportunidade de testemunhar do Senhor. Se você está aqui e gostaria de viver isso aqui comigo, porque eu quero mais de Deus, e eu quero estar aqui nesse momento orando, então eu quero te convidar a vir orar comigo. Eu não quero orar por você, eu quero orar com você. Então saia do seu lugar e venha até aqui louvar conosco, orar, falar com Deus, sentir Deus. Não tenha vergonha. Eu quero te convidar a dar um passo de fé. E enquanto nós cantamos novamente essa estrofe, eu quero te abraçar. Pela cruz do graça, eu quero orar contigo. Pelo preço pago ali, meu pecado suportou por seu amor, a graça recebi, pelo amor do graça.
convidar a igreja a ficar de pé e cantar essa canção. Levanta a tua voz e agora ele diga: exaltar, Senhor, Cristo, Deus por mim. Queremos chamar a sua atenção. Toda criança precisa de um pai e de uma mãe equilibrados. Se essas pessoas não se disponibilizassem de coração, não teríamos o DF. Vocês teve uma participação